Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou a hora do nosso encontro neste domingo 25 de dezembro, dia de Natal. Duplamente dia de Natal, porque é o dia de Natal, capital do Rio Grande do Norte, fundada no dia de Natal, em 1599. Exatamente 2 anos depois de que começaram as primeiras instalações por lá e, por fim, fundaram uma cidade ali à margem do rio Potengi. Natal teve uma grande importância histórica no Brasil, né? A começar pela proximidade do ponto de chegada de Cabral, que eu estou convencido que foi em Touros, 90 quilômetros ao norte de Natal. Está lá o marco, lá no Forte dos Reis Magos. Interessante, em 1633 holandeses invadiram Natal, ficaram lá por 20 anos e passaram a chamar Natal de Nova Amsterdã. O mesmo nome que haviam dado 2 ou 3 anos antes ao fundarem Nova York, fundaram Nova Amsterdã, depois mudou para Nova York. Quando saíram os holandeses, entraram os ingleses, virou York e não Amsterdã. Natal foi o trampolim da vitória na Segunda Guerra Mundial. Foi um encontro em 43 do presidente Roosevelt com o presidente Getúlio Vargas. Em 1927 começaram a pousar lá hidroaviões fazendo rota Europa, África e América do Sul. É uma esquina, é um avanço, é o chamado saliente nordestino que ali está. E na Segunda Guerra teve lá a base americana, foi o trampolim da vitória. Os natalenses conseguiram, inclusive, testemunhar uma batalha aeronaval entre um submarino alemão e um Catalina americano ou brasileiro que o atacou. E por fim, registro que Natal já teve um presidente da República, o presidente Café Filho, que sucedeu a Getúlio depois do suicídio de Vargas. Parabéns, Natal, foram hoje 423 anos. Bom, então vamos aos demais assuntos de hoje. Não esqueça de juntar-se a nós, inscrevendo-se, e ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. Pois é, já começo com um não gostei, falando desse ministério. Tem um grande jornal brasileiro que não está gostando, né? Deve estar arrependido como tantos aí, né? Porque apoiou a candidatura. E agora a gente está vendo aí esse ministério, ainda não resolveu lugar para Simone Tebet. Ela parece que está na dança das cadeiras, não consegue nunca pegar uma cadeira, tá sempre em pé dançando, né? Os petistas raiz não esquecem o que ela fez contra Dilma no impeachment de Dilma, né? Os que adoram a saúde das outras pessoas, que querem a vida, querem a verdade, querem a realidade, também não esquecem o que ela fez lá na tal CPI da Covid, né? Mas está lá. Parece que aceitou o meio ambiente, ela queria desenvolvimento social para pegar o Auxílio Brasil. Foi para o Wellington Dias, governador do Piauí. Aí, bom, já que não tem tu vai tu mesmo, eu aceito o meio ambiente desde que a Marina Silva aceite lá um negócio de autoridade climática. Ora, todos nós sabemos, você sabe, eu sei que a autoridade climática tem outro nome, né? É Sol. O Sol é a nossa autoridade climática máxima, né? O nosso clima aqui depende das explosões do Sol, né? Que são cíclicas. Bom, mas isso é um outro assunto. E agora, então, se diz que a Marina Silva não quis a tal autoridade climática, que seria um cargo para um meteorologista, algo assim, né? E iria para... E Lula acabou convidando Marina Silva, olha, volta para o Ministério da Cultura, né? Eu acho que já são 9 ou 10 que estão voltando para onde já estavam, embora Lula tenha dito que não ia trazer gente dos governos anteriores petistas. E aí a Simone Tebet está lá,
Vão me dar o quê? Né? Por outro lado, por exemplo, a Luciana Silva, o nome dela parece que é, Luciana Santos, era prefeita de Olinda. Foi processada e condenada por improbidade, agora está em segunda instância. Vai ser ministra da Ciência e Tecnologia, no lugar onde estava um astronauta. Aquela ministra da Cultura, cantora baiana, está enrolada. Eu já contei para vocês com o Ministério da Cultura, com a Previdência Social, com a Receita Federal. Né? Ela agora já escolheu o presidente da Fundação Palmares, é o João Jorge Rodrigues, que é presidente do Olodum. Ele se diz filho de Xangô com Oxóssi e Ogum. Né? Bom, e aí falta, está aí na última semana para tomar posse e ainda está faltando aí uns 16 ministros, né? Um ministério imenso para atender todo mundo. Ministro da Justiça, que deveria, futuro ministro da Justiça, deveria se informar a respeito de quem ele está anunciando. Anunciou o comandante, o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, depois desanunciou porque descobriu que esse Edmar Camata, tinha postado aplausos à prisão de Lula, à Lava Jato. Aí não pode. Né? Aí nomeou um secretário nacional de políticas penais, um coronel da PM de São Paulo, Nivaldo de Restivo, e ele também já caiu fora. Assim como os economistas que apoiaram Lula, mas não querem cargo no governo Lula. Né? Parece que estão prevendo assim que já é um desastre marcado. Por exemplo, querem acabar com as escolas cívico-militares, que era o sonho dos prefeitos. Né? Eu lembro do prefeito da minha cidade natal me pedir ajuda, puxa, que venha uma escola cívico-militar aqui para Cachoeira do Sul, a gente está precisando e tal. Né? Por quê? Porque traz disciplina para jovens da periferia, afasta-os das drogas, ensina cumprimento das leis, ensina amor à pátria, patriotismo, ordem, né? Ordem e progresso. Mas isso é considerado, sei lá, conservador, algo assim, retrógrado. Né? Bom, e aí eu falei lá no início, né, do jornal que está decepcionado, é o Estadão. O editorial diz assim: absolutamente decepcionante a composição ministerial. Um governo radicalmente petista. Frustrante constatar que Lula e seu partido não entenderam nada, não aprenderam nada, não mudaram nada. Gente, um jornal com essa tradição, ser ingênuo, ter sido ingênuo e confessar isso. Estou frustrado, porque eu acreditei, eu fui ingênuo. Uau! Eu já cometi ingenuidades. Eu acho que ingenuidade para um jornalista é pecado mortal. Apoiaram. Combateram o Bolsonaro com tudo que puderam e apoiaram a candidatura Lula. E antes de Lula assumir, já estão dizendo que está frustrante, que é decepcionante, etc. E isso está se multiplicando aí, né? Mas, enfim, futuro presidente Lula deseja um Feliz Natal a todos e lamentou que tenha tido famílias que não puderam comemorar por fome. Enfim, há esperança, né? Porque ele prometeu picanha para todo mundo com cerveja. Certamente vão cobrar a picanha. Não sei a que preço, porque eu vi uma picanha anunciada a R$50 o quilo, mas também tem picanha mesmo, que a gente mastiga e é gostosa, a R$200 o quilo. Bom, sábado foi preso um maluquete que andava com explosivo, que tinha planos para botar explosivo num caminhão, explodir o aeroporto, não sei o que, é uma maluquice. É um manifestante que veio do Pará, né? Já está preso pela Polícia Civil de Brasília. Interessante que
O futuro ministro da Justiça já age como se ele fosse ministro da Justiça e tal, e já está mostrando regras que vai pegar todo mundo, né? Enfim. Eu ouvi hoje atentamente um discurso de sexta-feira de um amigo articulista maravilhoso e ex-deputado estadual do Rio Grande do Sul, Percival Pugina, que recebeu a medalha do mérito Farroupilha. E, ao discursar, ele lembrou, ele escreveu um livro sobre Cuba, que eu li, ele foi 2 vezes a Cuba, e ele sabe que lá estava sendo filmado, gravado, grampeado, seguido, né? E ele disse que, quando embarcou para o Brasil, ele respirou aliviado, 2014, respirou aliviado, estou voltando, enfim, para uma democracia. E aí, dividiu com todos que lá estavam, no auditório da Assembleia. Infelizmente, hoje, aqui no Brasil, temos essa situação de grampear, de vigiar, de acompanhar, de proibir que se fale, se diga, se expresse, se revele opiniões, né? Ele terminou com uma frase irônica, perguntando se o STF vai se juntar ao Centrão na base do futuro governo. Percival Pugina escreve suas crônicas no YouTube, nas redes sociais, sempre com muita percepção do que está acontecendo aqui no Brasil. De Brasília, Alexandre Garcia. Hello, my friends. The time has come for us to meet this Thursday, July 14th. July 14th. Today is the great day of the French Revolution, France's national day. And I think it's the revolution that most marked the West. I went to the Élysée Palace 3 or 4 times to watch the parade, right? Because it really left its mark on us back in school, as a boy. I learned to sing, right? Alain Sanfa de la Patrie, right? Osar Situao, right? And that really left its mark on us, really, right? A revolution that begins with the word freedom. Freedom, fraternity, equality, right? Freedom first. It's good for us to remember this word freedom a little, right? It's not just a word, right? If someone isn't free, doesn't free themselves, and they talk about freedom, it's hypocritical, right? It's good for us to remember that, but the storming of the Bastille was a reaction by the French people who couldn't stand oppression anymore, and that left its mark there. From that moment on, a great revolution began. Well, first of all, I wanted to let you know that at the end of our conversation today, there will be a message from General Vilas Boas. Don't forget to subscribe and at the end, leave your like or dislike, and join IBEST and vote for your friend here. Let's go. Well, I think the first thing to comment on today is the interview, with the local broadcaster, of the electoral judge of Santo Antonio dos Missos, Rio Grande do Sul, saying that she will punish anyone who has a flag from August 19th onwards, the national flag, because, from her point of view, the national flag is a piece of electoral propaganda, right? I noted it here, I even saw her interview, if it's not taken down within 48 hours, it's propaganda. She says it's irregular. Irregular is if the flag is crooked, right? The correct word is illegal, which she's considering. And so I ask, right? She said she characterized herself by one of the candidates, right? Yeah, the national flag, no.
The national flag belongs to those who have a party called Brazil. The national flag symbolizes the party. It represents all Brazilians, including those who have already died, because their memory is imprinted there in order and progress, in the green and yellow. I tweeted today saying, wow, if I lived in Santo Antonio dos Missos and I would like to see the flag taken down from the top of my house, where it hangs 365 days a year, on leap years, 366, 24 hours a day, because at night it lights up automatically, it's illuminated, right? And she receives my greeting every morning because I'm greeting the Brazilians. Brazil there, that's what I keep remembering, the story of Marcílio Dias, who gave his life to defend the flag there in the Parana River in combat. I feel sorry for this judge who expressed herself like that. So, my God, you're talking about a national symbol, a sacred symbol, Madam Judge, right? I learned it from my grandfather during the entire Independence Week. It's in my car. My grandfather put it on the facade of his house during the entire Independence Week, on all national holidays, a symbol of the nation. Well, it was full of flags there in Maranhão. President Bolsonaro was there yesterday, today, right, Imperatriz, which is a big center in Maranhão. And then in São Vitória do Miram, right, lots of people on the streets. Lots of people on the streets. So I keep wondering, right, again about the polls. We look, see one thing, and then read something else. So I was looking at the polls, right, in a city like Sao Paulo, they choose 80 people to represent the most populous city in the country, right? Then in a small city, the proportion is totally different, right? So I took, for example, if you interview 100, 2,000 people across the country, the proportion, the ratio between voters is equivalent to taking a crowd of 1,000 people, choosing one, and asking who you're going to vote for. Then, from that point on, one person's opinion will be worth 1,000. Believe me, if you want to do the survey, let's move on. Oh, I forgot to mention that I wrote it down here so I wouldn't forget. Hey, President Lula was here in Brasilia, right, the former president. And according to what I saw on the news, I don't know if it's true or not, he stayed in the presidential suite of a $6,000 hotel, $1,000 a night. And President Bolsonaro stayed in a Spartan room in a barracks and put all his security there too. Everything Spartan. The Minister of Defense today responded to the Senate's invitation. The Senate represents the Brazilian states, it deserves that respect. The minister went there and debunked some narratives, right, that this military participation in the electoral process is unconstitutional, folks. So, Resolution 23.673 of December 14, 2021, of the Superior Electoral Court is unconstitutional. And Article 6, which states that for the purposes of the procedures provided for in this resolution, oversight entities are considered legitimate to participate in all stages of the oversight process. Political parties, the Brazilian Bar Association, OAB, the Public Prosecutor's Office, and the Armed Forces aren't listed there. So, I don't know where it's unconstitutional. They're saying they want to conduct an investigation. They say there's nothing like that. They're offering to cooperate, since they were called in, right, to provide greater security for voters. It's not security for the ZE, it's security for voters to have confidence. Well, my vote is going now,
Where will my vote go? How will it be counted? Or did I vote blank? Will my vote be considered blank? Right? Well, that's why Article 37 of the Constitution mentions publicity, making it public, because an election isn't the responsibility of a superior electoral court, right? Well, which centralized the counts, by the way. It's worth remembering, right? The counts used to be done in regional courts, meaning there was more, but there was an alternative for more oversight, right? Now everything's centralized, it's only once. Well, the results came out, and then, right? The PSDB didn't get to know how Oisio and Gilma's comeback happened. But anyway, Minister General Paulo Sergio was there, explained all these things, right, and answered questions. Now, it's regrettable that another guest was absent. The future president of the Superior Electoral Court, Minister Alexander de Moraes, who said he wouldn't attend because he had another commitment. I wonder, right? Imagine if the Senate back then said, "Look, don't come now, we're postponing the hearing because you have another commitment. Look, no, we're not going to vote on your nomination today because we have other commitments." The Senate and the Chamber of Deputies have more power than the Supreme Court, and even more power, right? And a power parallel to the President of the Republic, if we consider the origin of power, which is the vote, right? Then it's straightforward. Those who receive votes are the ones who nominate and approve Supreme Court justices, right? Well, folks, let's move on. I wanted to mention this constitutional amendment proposal, PEC, right? It increased the Auxílio Brasil, Brazilian aid, from 400 to 600, provided aid for truck drivers, taxi drivers, the elderly, food assistance, gas vouchers, right? It will inject more than 41 billion into the economy, right? Which will be added to the one-third increase for basic education teachers, the reduction of the IOF, tax on financial transactions, the reduction of the IPI, tax on investment, the reduction of the ICMS, tax on goods and services, right? Well, folks, it was a campaign by the traditional media against this, to intimidate congressmen. It didn't intimidate anyone. In the Senate, there was only one vote against. In the chamber, there were 17 votes against and 469 in favor. People aren't afraid of the old media anymore, right? No, it didn't do any good. So here's the record, and finally, 2 quick things here in Sri Lanka. Look, I mentioned that organic farming that destroyed the country. It didn't just destroy the president, who had to flee. They broke into the president's palace on Saturday, right? Now they've invaded the palace of the prime minister, the head of government, who had to flee too, right? The people, on the day the Bastille fell, the people realized that they are the source of power, and power emanates from the people, and democracy comes from the people. The people are the ones who give the go-ahead for the will of the majority to prevail, right? Well, President Bolsonaro called the brothers of the dead police officer at that sports and recreational association to talk to them, and then there was criticism and such. And the widow, civil police officer Pamela, who acted, I praised her here, acted very well, tried to prevent it, right? And there are 3 lawyers working on the case, hired by her. And I saw a statement from the 3 lawyers here. Not only, there are 3, right? They claim that more than 11 unfired bullets were found in the killer's pistol. 3 lawyers. They certainly didn't pass this document to the police officer, who certainly said, no, it's not a projectile, it's a cartridge. A projectile doesn't fit in the magazine or fit in, right?
But they didn't do that. They passed the OAB exam, but they don't know that. I suppose they're criminalists, but cartridge and projectile are different things, right? They don't make up the whole, right? And then there's another word here, more than 11 projectiles. What's more than 11? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, or 11.5? That's right, another thing, 3. And there was this lack of clarity. Well, folks, I wanted to finish. I told you that this week is ending. On Tuesday, I mediated a meeting about the Amazon with Congresswoman Carla Zambelli, former Minister Ricardo Sal talking about the Amazon. But before that, I was given a treat. This was at the Villas-Boas Institute. I was honored with General Villas-Boas' message, read by Cida Villas-Boas, president of the Villas-Boas Institute. And I'm delighted to share it with you. From Brasilia, Alexander Garcia. I'm trying to make amends to Alexander Garcia for not celebrating the decorations he received in Rio Grande do Sul. Those unaware, Alexander, are unaware that the Gaucho decorations are awarded in recognition of acts of bravery in combat. This is something we witness every day. The GVB is proud to have him as an honorary member. Hello, my friends. This is the big moment of this Monday, our meeting for conversation. February 14th. Just look, on February 14th, right there, in 2005, YouTube started. Where are we? Today, it has 2.3 billion users. I only have 2.3 billion. 1,000, right? They are in 93 countries around the world. YouTube started in 2005 and it was also on February 14th, but in 1946, the first computer was announced at the University of Pennsylvania's Muir School. Well, it was by Professors Emily and Ert, but interestingly, 6 women who had been recruited from the American Army worked on it because they worked with ballistics, velocity, trajectory, angle calculations, and so on. And it was a very numerical computer, so much so that it is called ENAC, that is, it was called an integrator and electronic numerical computer. It was announced that calculations that would take 12 hours, numerical calculations, would take 12 hours. He could already do them in 30 seconds, but it was gigantic, right? Today, our cell phones are more powerful than a gigantic computer from 1946. Well, I also wanted to talk about another subject to remember a sad memory. On February 14, 1942, Brazil had not yet declared war on the Axis, only in August of that year, August 22. But the Americans had already declared war after the attack on Pearl Harbor in December of the previous year, December of 1941. The Brazilian ship, the second Brazilian ship torpedoed by a German submarine, which people call Unterbolt, right? U-boat was number 432. This ship left Rio de Janeiro. In January, it had 11 passengers and 74 crew members. It left Rio de Janeiro and headed for New York, carrying cargo of coffee, cocoa, leather and what else? Cotton, that is, the Germans considered it support material, war material against the Americans who were already fighting the war. Then the German submarine spotted it on the night of the 14th, surfaced, spent about 5 minutes looking at the Brazilian ship,
the Buarque, and surfaced, and at dawn torpedoed it in the bow and waited 15 minutes. In those 15 minutes, 4 whaleboats lowered and everyone got into the whaleboats. Then the German submarine fired the coup de grace and sank. But it was very cold in the whaleboats. In February, they waited almost 2 days for the Coast Guard to arrive, then they spotted it by plane, then help came and a Portuguese passenger died. He was the only one killed in that torpedoing. Well, let's get to the current affairs. Don't forget to subscribe and at the end to leave your like or dislike. Guys, I confess that I hadn't given much importance to the statements made by the former Supreme Court Justice, former Chief Justice of the Supreme Court, who conducted important trials there on corruption, right? He left the Brazilian Socialist Party and it seems that he is talking to Kassabio's party, PSB, because the presidential candidate, Rodrigo Pacheco, seems to be sinking, right? He was the candidate JK. Hey, this one is J for Jcelino and here for Kasabi, right? But now Joaquim Barbosa is talking to Kasabi, but what I wanted to say is that he gave an interview to Wall and said that he has no doubt that Lula will be assassinated during the campaign. That's what I found strange, his imagination, and he added, "These people on the other side are bloodthirsty." Then I was like, wow, he was the president of the Supreme Court, he was a Supreme Court judge. If he makes a statement like that, he has to prove why he says the group is bloodthirsty. He has to prove it. And then the blood that I find is not from the group on the other side. The blood that I find is from Mayor Cells Daniel, from Toninho, from the PT, and from Bolsonaro's candidate. That's the blood that I find. If there is a bloodthirsty group, Joaquim Barbosa would have to explain that story well, right? Including Adelios, who until now no one knows who was behind it. Well, speaking of the president, he signed a decree that creates a program to encourage mining, right? The program is called the Support Program for Artisanal and Small-Scale Mining. It regulates a 1989 law that speaks of mining of up to 50 hectares, right, except for miners' cooperatives. But anyway, this solves a very serious problem, which is legalization. Because imagine diamonds there Rondonia leaving through Bolivia, being polished there in Holland, right? The gold leaving without paying taxes, without anything, and the miners abandoned and treated like outlaws, right? This program will provide medical assistance, right? Educational assistance, right? Environmental control, payment of taxes, legalization, control, right? The license will be granted, it will be granted according to the area, it will legalize an activity and an activity that created the country, right? Mining in the ox's hoof, as we know, we studied in history books, right? They broke the Tordesillas line. The Bandeirantes, right? The gold from Minas Gerais, right? The excursions, the Jesuit missions, right? The entrance through the Amazon, Mato Grosso, right? Well, let's move on. Hey, folks, another defeat of the totalitarian ideology. Well, I saw Minister Barroso saying that suddenly homophobes and racists appeared, this and that, but, Minister, mainly the totalitarians appeared.
The totalitarian nature of so many people, right? And then one, I think it was a couple, parents of a student at Pedro I, went to court. A judge didn't allow it and the appellate judge said, no, there's nothing about prohibiting students from entering Pedro II because there's no vaccine. No, not at all. These are individual freedoms. It's in the Constitution, it's in the Civil Code. My God, right? But that's it. When I saw that statement by Minister Barroso, that suddenly misogynistic racists appeared, homophobic, right, Minister, mainly, totalitarians appeared, they thought they were like that, right? Well, speaking of vaccines and pandemics, Dr. Mara Pinheiro. Yesterday we talked about Dr. Nice Yamaguchi, right, who was massacred there at the CPI. Not that she wasn't right, not that she didn't have an intellectual superiority far beyond the intellect of the inquisitors, right? But it happened because of misogyny. And now Dr. Mara Pinheiro, who leaves the Ministry of Health, will go to the Ministry of Labor and Social Security in the inspection session, right? It's medical social security. But she's going to be a candidate, she entered the place, she's going to be a candidate for federal deputy for SERA, she's going to value the Chamber of Deputies, without a doubt. But look, guys, look at CISMA. I just saw it on the Estadão website. The title is, I wrote it down here, the title is, with Omicron, Brazil has the deadliest January since 2003. These are data from the Civil Registry. Did you already receive this data back there as soon as the month ended? They're saying, it took them 14 days to release January, right? I released it on February 2nd, I think, right? Look at the data here for January. COVID 11,003 deaths. Respiratory diseases, 31,118 deaths. Other respiratory diseases, cardiovascular diseases, 30 deaths, that is, COVID, 11,003 deaths in January, and cardiorespiratory diseases that are not COVID, 56,419. And the headline on the Estadão side is with Omicron. Brazil has the deadliest January since 2003. This is the new journalism. It wasn't the one I learned 50 years ago at PUC in Rio Grande do Sul. Well, let's move on. Well, by the way, right, the protests are spreading. The truck drivers in Canada served as an example for New Zealand. Now, truck drivers are heading to Washington, right? Protests in France, in Italy. Truck drivers are heading to the headquarters of the European Union, in Belgium, right? And even in Chile there are problems with truck drivers, but it's of a different nature. There was a confrontation between Venezuelan immigrants and truck drivers. A truck driver died in northern Chile, and things are pretty complicated, right? Meanwhile, there's a constituent assembly that talks about extinguishing military and police forces, right? There's the Carabinieri, who have the same strength as the army. Strange, but anyway. Oh, yes. Only for the Nordic countries. Norway lifted all restrictions on Saturday. Sweden and Denmark too. With the following recommendation, anyone over 18 and feeling symptoms should get tested and stay home for 4 days. Anyone under 18 doesn't even need to get tested, even if they feel symptoms. Well, and just to conclude, President Bolsonaro is flying to Moscow now, right? Well, just so you understand, by the way, today I was reading this book here, which is a memoir by Mario Gibson Barbosa. He was our chancellor, right? And he was secretary in the Brazilian delegation at the San Francisco conference that created the UN. So he describes the Soviet impetus at that time, because the Soviets had already suffered Napoleon's invasion more than 200 years ago,
which was a catastrophe, right? And then the German invasion. So they wanted to put up an Iron Curtain, put up some protection, right? So, they took those governments of neighboring countries to form a security belt. Then I thought, this is what is happening today in relation to Ukraine. Imagine Ukraine joining NATO. We will have NATO in Russia's face, right? It seems that things are changing, but President Bolsonaro does not intend to get involved in this issue. He is responding to an invitation from Putin that had already been accepted and scheduled and is going there because Brazil has a lot of business potential with the Russians, at the same time that it needs fertilizers from Russia, right? We supply food, but we need fertilizer. Just look further here and we will find rock dust, for example, right? And another thing, just to remind us, what Europe fears is gas, which Europe depends on gas that comes from the east, right? That comes from the east, right? And even for heating in the winter, France, Germany, mainly, right? So let's follow. Wednesday will be the meeting between Bolsonaro and Putin in Brasilia. Alexander Garcia. M. Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou a hora do nosso encontro neste 20 de julho, uma quinta-feira. Dia do amigo. Minhas amigas e meus amigos. Dia do amigo. Por que será que surgiu esse Dia Internacional do Amigo ou da Amizade? Porque em 1969, eu sou testemunha, a humanidade chegou à Lua depois de 4 dias de viagem no espaço. E aí a ideia é que a humanidade tem que se unir para fazer as grandes conquistas. Eu diria que nós, amigos, temos que nos unir também para alcançar os nossos objetivos. Bom, e num dia como hoje também nascia Alberto Santos Dumont, em 1873. Está fazendo, então, 150 anos, sesquicentenário do homem que tirou do chão o mais pesado que o ar por moto próprio. Os irmãos Wright empurraram, né? Era quase um planador. Ele saiu do chão e voou. Alberto Santos Dumont, o pai da aviação brasileiro, vejam só. E, por fim, eu falei ontem do Tom and Jerry, e hoje é o Bugs Bunny, é o Pernalonga. Em 1940, a Warner produziu o primeiro desenho do Coelho Pernalonga. Fica aqui o registro. Bom, então, junte-se a nós no Dia do Amigo, inscreva-se, aperte o botãozinho vermelho aí e ao final não esqueça de deixar o gostei ou não gostei e vamos aos assuntos de hoje. Bom, em primeiro lugar, agora há pouco eu terminei uma palestra na minha Cachoeira do Sul falando para o Agrocentro. Pessoal que aduba suor, né, e colhe o mais importante combustível, que é o que faz o ser humano se manter vivo, né, o alimento. E falei sobre todas as adversidades pelas quais passa o agro brasileiro, que está enfrentando uma espécie assim de vingança do presidente eleito por ter, em sua maioria, votado em Bolsonaro, por ter sido uma parte importante das manifestações em Brasília, manifestações em toda parte, um governo que apoia o MST, que deixa a insegurança fundiária, que é agravada pelo fato de estar no Supremo ainda uma interpretação da Constituição, que para mim está muito clara no artigo 231, que diz que são dos indígenas as terras que tradicionalmente ocupam é presente do indicativo, vale dizer que ocupam no dia 5 de outubro
de 1988, dia da promulgação da Constituição, o dia que está escrito isso. Não é que terras que ocuparam ou que vierem a ocupar, porque é absoluta insegurança jurídica. Esse é um grande problema nacional de toda empresa, né, de todo emprego, inclusive, é a insegurança jurídica. Nós temos uma insegurança política e uma insegurança jurídica se somando a ela. Empregar é problema, né? Investir é problema. É muita complicação. É exatamente o oposto do que converteu um pântano cheio de mosquito, chamado Singapura, num grande país de segurança financeira, de paz e de prosperidade e de bem-estar. Bom, o outro assunto de hoje, né, é a insegurança até pessoal. Está fazendo 5 meses e 7 dias que o coronel Jorge Eduardo Naime está preso em Brasília, acusado de omissão como comandante operacional da PM do Distrito Federal. Ele estava de folga. Ele voltou quando soube dos acontecimentos, vestiu a farda e foi comandar a proteção dos prédios públicos. Foi ferido nas pernas, né? E está preso até hoje. Tem 5 filhos. Um deles sofre da síndrome de Chiari, que é um problema de uma movimentação patológica no cérebro. Hidrocefalia também. Já passou por 8 cirurgias, tem mais uma. A mulher dele, dona Mariana, está preocupada. Eu estou contando isso por quê? Porque nessa sexta-feira, no Comitê de Direitos Humanos da ONU, um grupo de deputados e senadores do Brasil vai lá falar em prisões ilegais, inquéritos ilegais, falta de devido processo legal, né, naquilo que deveria ser um Estado democrático de direito. É lamentável, né? Por outro lado, o Ministério Público não aceitou a denúncia encaminhada pela CPI contra o tenente-coronel Mauro Cid, porque ficou calado, né? Como testemunha, ficou calado na CPI. E a Procuradoria disse: não tem crime nenhum disso, não vamos apresentar denúncia. Ponto final. A Procuradoria não encaminhando denúncia para a Justiça, não sai processo. Isso no devido processo legal. Né? Como nós sabemos, há inquéritos que o ministro aposentado Marco Aurélio Mello chamou de inquérito do fim do mundo, quando não houve participação do Ministério Público, como exigem os artigos 127, 129 da Constituição. O Ministério Público é a parte essencial do processo, é quem acusa. Nós temos inquéritos lá em que a vítima é que acusa, e que investiga, que denuncia, que julga, né? Talvez isso seja mostrado lá na ONU também, no Comitê de Direitos Humanos. Bom, falar nisso, outra denúncia. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, enviou ao Ministério Público uma notícia-crime, uma representação contra o ex-deputado Jean Willis, que agora vai ser assessor de comunicação do presidente Lula por indicação da primeira-dama Janja. Enfim, o governador acusa Jean Willis de homofobia. O Jean Willis, muito freudiano, disse que o governador Eduardo Leite defende escolas cívico-militares porque talvez a sua libido tenha um fetiche pela farda. Isso é bem Freud, né? Claro que o governador não aceitou isso e disse que se trata de a frase preconceituosa contra uma autoridade máxima do Executivo do Rio Grande do Sul e está encaminhando ao Ministério Público para as devidas providências. Quando publicou uma foto abraçado na primeira-dama, ele disse que Janja e eu, né, mais o ministro da Comunicação,
e o presidente Lula vamos fazer um bom trabalho. Nessa ordem, o presidente ficou por último. Bom, o presidente Lula está de volta, né, depois daquela frase infeliz lá em Cabo Verde, né, em que ele se referiu aos 350 anos de escravidão que muito produziram no Brasil, né, que tinha que agradecer à África. E ainda por cima no local errado, né, porque aquelas ilhas serviram de entreposto no tráfico de escravos da África para o Brasil, né. Bom, mas aí de volta ele vai ter que resolver ministério, porque tem gente querendo mais ministério que está hoje com o PT, como, por exemplo, o Ministério do Esporte, que está com Ana Moser, que é PT, né. Agora, o Ministério também de Direitos Humanos, o ministro não está fazendo nada, né? Tem gente que a ONU, já que o ministro nunca foi num presídio de Brasília para ver a situação de mulheres, de idosos, de pessoas doentes, de homens que estão no presídio masculino, presídio feminino, e eram manifestantes, né? Não há exatamente uma prova de crime, de flagrante, foram presos em flagrante, não foram presos pela primeira instância, que seria a instância deles, mas não, foram presos como se fossem gente com foro privilegiado, né? Tudo muito esquisito. E o ministro dos Direitos Humanos, que é um professor do Mackenzie, tem muito estudante aí que até se queixa, né, de interpretações erradas de filósofos gregos, mas, enfim, ele parece que está nessa troca também, o Silvio Almeida. Interessante que há reação já por causa de cor da pele. Gente, o caput do artigo 5º da Constituição diz que todos somos iguais, né, sem distinção de qualquer natureza. Será que é preciso desenhar? Mas está saindo lei aí fazendo essa distinção, né, que é uma distinção proibida pela Constituição, mas aí o pessoal aí que gosta de falsificar a razão diz que se trata de uma discriminação afirmativa. Ah, é? É a mesma coisa que dizer, não, tem o roubo favorável, né? Meu Deus. E a Ana Moser também. Sabe quem quer mais ministério? Olha só como é a política brasileira, como são os partidos políticos. Depois se queixam que a lista que saiu agora de prestígio, de respeito da opinião pública brasileira, os partidos políticos estão lá embaixo. E o Poder Judiciário também, desde que se tornou força política, está lá embaixo. Lá em cima está bombeiro, policial militar, está Forças Armadas, né? Jornalistas até estava melhor, né? Estava junto com o político, agora subiu um pouquinho, mas não está bem, não. Mas, então, eu estava falando do partido político, né? A União Brasil é que está querendo mais ministérios. E vocês sabem o que é a União Brasil, né? Que está querendo ministério no governo Lula, né? É PFL, que se somou ao partido que elegeu Bolsonaro em 2018, PSL. Essa é a política brasileira. Como é que você vai confiar na doutrina, na direção de um partido político? Se ele está lá, como diz a ópera italiana, La donna è mobile, o partido político é mobile, qual piuma al vento, né? Como a pena no vento. O partido político é assim, meu Deus do céu. Bom, só para terminar, vocês viram aí, o IPE fez um estudo mostrando que o nosso IVA, o Imposto sobre o Valor Agregado, vai ser o mais alto do planeta, segundo a reforma tributária que passou pela Câmara, sem que os deputados soubessem o que estavam votando. Mais alto do planeta. E o ministro está fazendo simplesmente disse, não vai ser. Como assim? E o argumento, cadê? Ele argumentou com o quê? Se contrapôs com que argumento? Nenhum, né? Aí, e o IPE
está vinculado ao Ministério do Planejamento, ou seja, a ministra Simone Tebet. Pois hoje a ministra Simone Tebet levou lá para um encontro com o ministro da Fazenda a presidente do IPEA, que se chama, não tenho o nome dela aqui, Luciana Servo, né? Mostrando os demais dados, ou seja, para dizer, olha, é isso mesmo que está lá, né? Suponho, já que a notícia diz que foi mostrando os gráficos, entre os quais aquele que aponta um ótimo desempenho do PIB brasileiro de 0,5% a partir de 2026, porque os últimos dados aí estão mostrando que está despencando, né, no mês de maio. É que as pessoas estão desestimuladas. Eu falei hoje com o agro, dizendo como é que vão conseguir estímulo. O milagre brasileiro foi feito por otimismo e entusiasmo. Mas o agro está premido por todos os lados, pelo desejo de vingança do presidente, pelo presidente mais próximo do MST do que do agro, que permite que o Brasil importe, né? As exportações do agro permitem isso. Enfim, essa é a situação de uma atividade que no momento é a mais importante do país, mas está sem saber. A primeira pergunta que me fizeram, qual o nosso amanhã? Eu disse, estamos num país em que até o passado é imprevisível e querem que se preveja o amanhã. De Cachoeira do Sul, Alexandre Garcia, no Dia do Amigo. Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro, neste 15 de julho. Em 15 de julho de 2006 começou o Twitter, que hoje se chama X, ou X. Está com 250 milhões de usuários ativos. E num dia como hoje, em 1983, o então presidente Figueiredo foi para Cleveland fazer uma ponte de safena nos Estados Unidos. Assumiu o Aureliano Chaves e, a partir dali, os dois ficaram separados, né? Aureliano falou algumas coisas que Figueiredo não gostou, achou que estava se aproveitando de ele estar doente, teve consequências políticas no Brasil. Bom, vamos em frente. Não esqueça de se inscrever e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. Voltemos aos Estados Unidos. O ex-presidente, candidato à presidência, Donald Trump, está citado lá. Veja só, a Gazeta do Povo de Curitiba publicou um artigo, uma pesquisa de um jornal americano sobre as barrigas dos jornais americanos. Barriga, no jargão jornalístico, é aquela notícia que não é. Por engano. Deram a notícia por engano. Aqui eu mostrei ontem, né, o Globo falando em Trump caiu do palanque e saiu com o rosto sangrando. A Folha de São Paulo dizendo que havia supostos barulhos de tiros, né? A CNN teve mais uma aí também, né, que Trump foi retirado do palco, Trump caiu e foi retirado do palco. Bom, mas enfim, o que a Gazeta do Povo está mostrando é que Washington Post deu Trump retirado após estrondo em comício. A Newsweek, Maga responde com indignação após Trump ser ferido em comício. Isso tudo está no Daily Signal, publicado pela Gazeta do Povo. Gazeta do Povo é um jornal que dá para confiar, né? É um jornal que tem 1/3 dos congressistas aqui em Brasília se informam pela Gazeta do Povo. Eu também me informo pela Gazeta do Povo, escrevo na Gazeta do Povo, tenho uma pleiade de excelentes comentaristas, de articulistas, e eu gostaria de tentar trazer você para assinar a Gazeta do Povo. É só entrar lá, Gazeta do Povo, né, /Alexandre Garcia, e tem lá um QR Code, que eles têm uma oferta de R$1 por mês nos primeiros 3 meses da assinatura. Vou repetir, gazetadopovo.com.br /Alexandre Garcia. E você consegue ir lá, né?
Porque vale a pena. Vale a pena, depois de 3 meses você vai querer ficar, né? E é um jornal que, claro, como é independente, como não depende de dinheiro do governo, ele mostra tudo, mostra a verdade, né? Muita gente pode não gostar disso, pessoal que está atrelado. Eu vi coisas incríveis, né? Ainda é do tempo que jornalista, em vez de... A linguagem jornalística é objetiva, clara, simples, né? A pessoa leva um tiro, não falece, morre. Eu vi uma comentarista conhecida, né, dizendo que o sujeito que estava lá atrás do Trump faleceu, porque o tiro pegou nele. Faleceu. Em geral, o faleceu é quando tem uma doença, né, uma coisa... Em jornalismo, a pessoa morre, né? Eu vi uma outra, aí é desinformação total, né? Dizendo que a produtividade do trigo aqui em Brasília está mais alta que a dos estados do Sul, está de 4,5 kg por hectare. Se fosse por metro quadrado, eu diria que é uma grande produtividade, né? Meu Deus do céu, é falta de informação. Mas, enfim, o Senado dos Estados Unidos abriu um inquérito para apurar o que foi que houve com o serviço secreto. Eu tuitei aqui, ou pus no X ontem, né? Que estranho, havia um telhado com visada para o palco onde estava Trump e ninguém ocupou o telhado estava desocupado esperando a chegada desse jovem Crooks, Thomas Crooks, né? de fuzil AR-15. Como é que pode? E eu fiz a conta aqui, o Paulo Figueiredo mostrou a cronologia, né? A hora local, lá na Pensilvânia, 18 horas, 11 minutos e 33 segundos, o primeiro tiro. Certamente foi o tiro que livrou, que o Trump virou a cabeça, né? Podia pegar no rosto ou no crânio, não levou o tiro no crânio, levou na orelha, porque ele se mexeu na hora. Deve ter sido o primeiro tiro, porque os outros vêm depois de tremor no fuzil, né? O fuzil não estava ajustado em cima de um torno, de algo que lhe desse de um saco de areia, não. Estava ali em cima do telhado. Então, os outros tiros é que feriram mais gente. E aí eu fiz a conta que dá ao redor de 40 segundos depois ele já estava abatido, como chamam, neutralizado, né, dos atiradores que estavam em cima do telhado do outro lado. Ou seja, os atiradores já estavam mirando nele antes. Não daria tempo de ajeitar as armas, arma de precisão tinha bipé, né, para atirar. Então já sabiam, aliás, sabiam, porque as pessoas estavam avisando a polícia, tem um sujeito lá em cima, está rastejando armado. E ninguém agiu. Então o Senado faz muito bem em investigar. Eu estava conversando com um amigo meu que foi do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, da Presidência da República, no governo Dilma, né? E ele me contando que o que viu são erros primários. Erros primários. Tinha que ocupar aquele telhado, por exemplo. E diante da suspeição, né, eu fico me perguntando, não havia tempo para a polícia capturar o sujeito? Eu acho que havia tempo. Lança uma escada, ou pega um megafone, já avisa, né, fique quieto aí, o sujeito já ficaria paralisado. Ele não... na hora que ouvisse uma voz de prisão, né? Mas parece que ficou tudo em silêncio, esperando que ele desse o tiro. Que estranho, o Senado está investigando isso. Mas, enfim, os que ouviram aqui eu dizer que o fuzil era do pai dele, legal, né? E que ele contribuiu com $15 na campanha democrata de uma seita lá de esquerda, no dia da vitória do Biden. Os que ouviram isso aqui eu dizer ontem estão no caminho certo. Não importa o que leram nos jornais de hoje, que diz o contrário. Diz que a arma é ilegal,
que ele é direitista, né? O pai dele é do FBI, ou do FBI. O FBI é o correspondente à Polícia Federal aqui no Brasil. Assim como o Serviço Secreto é o correspondente ao Gabinete de Segurança Institucional, Segurança do Presidente da República. Assim como a CIA é o correspondente à ABIN. Né? Só para a gente não misturar as coisas. Bom, vê se tem mais alguma coisa aqui sobre... Não, é isso. Bom, vamos em frente. Vejam só a cobertura que a mídia está dando à escolha do vice de Trump. Por quê? Porque a mídia, mesmo sem querer, né, inconscientemente está reconhecendo que o Trump, naquela foto do fotógrafo da Associated Press, que quando eu vi aquela foto no dia, minutos depois eu disse, essa é a foto, que se compara com aquela foto da bandeira lá em Iwo Jima, que é um monumento lá perto do cemitério de Arlington, lá em Washington. Os soldados americanos plantando a bandeira, aliás, é a segunda foto que tiraram, porque a primeira não ficou boa, lá em Iwo Jima. Essa não, essa foi espontânea. O fotógrafo passa correndo na frente do palanque e consegue essa foto, com a bandeira dos Estados Unidos ao fundo, a segurança em torno de Trump e ele de punho cerrado, dizendo lutem, lutem, lutem. Né? Fight, fight, fight. É a foto da campanha eleitoral. Então já estão reconhecendo, todo mundo noticia aí que o vice é o senador republicano J.D. Vance, 39 aninhos. Ele é senador por Ohio, foi fuzileiro naval, Marine, estava no Marine Corps. E ele cobriu no Iraque a guerra como jornalista militar, né? Formado em Yale. Então, está todo mundo já querendo saber quem vai ser o vice. Bom, vamos passar aqui para o Brasil rapidamente. O ministro Alexandre de Moraes liberou mais uma, né? Tirou o sigilo para todo mundo ficar sabendo. Houve uma gravação de uma conversa entre o presidente Bolsonaro, o chefe da ABIN, o Alexandre Ramagem, e o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Heleno. Né? Bolsonaro se queixando de que havia perseguição à família dele, aos filhos dele, por parte de auditores da Receita que seriam de esquerda, que queriam procurar alguma coisa para denunciar e tal. E é essa a conversa. Então vamos ver o resultado disso. Né? Então é isso, minha gente. Um momento de muitas novidades. Em breve vai ter as convenções lá nos Estados Unidos. Né? Todo mundo fica olhando para o Biden e se perguntando, e agora, Biden? Ou olhando para cá, para o Brasil também, e agora? De Brasília, Alexandre Garcia. Hello, my friends. The pleasant time has come for us to meet this Sunday, October 23rd, Pele's birthday. Edson Arantes do Nascimento, born in Três Coracoes, in the south of Minas Gerais, was transferred to Três Coracoes after his Dondino, who played in Campos Gerais. We are 19 days apart. In 19 days it will be my turn to celebrate my 82nd birthday. Pele, a national monument, one of the most well-known names on planet Earth. Once, in a taxi in Chicago, I showed the driver a photo of Pele with my children and, when it was time to pay, he told me that it was free, because if we were friends with Pele, the taxi would be free. Just imagine, Pele is even a currency. Pele and I are reservists, a symbol of the Brazilian army. Since we are from class 40,
We served at the same time. He was in the artillery in Santos and I was in the infantry in Santa Maria, Rio Grande do Sul. Today is also the day of the aviator. It was the day that Alberto Santos from the MAN in Paris took off, right? He made the first flight under the witness of the Parisians. Well, Brazil depended a lot on aviation, especially the national airmail, which helped maintain national sovereignty within the central west of the Amazon. Well, and to this day, pilots, right, from all military and civilian areas and even clandestine ones, with clandestine runways, occupy the national territory. My tribute to all those who work on and off the plane, ensuring flight safety. Aviators Day, right? Our Air Force, I learned this now at the celebration of Aviators Day, is the largest air force in the southern hemisphere of planet Earth. It is guaranteeing our sovereignty, our air borders. Well, let's get to today's topics. Don't forget to subscribe and at the end to leave your like or dislike. Well, the big topic of Sunday was Roberto Jefferson's resistance to arrest. He was the one who sacrificed himself by revealing the Mensalão. He himself was involved, right? He paid for it, but he had the dignity to reveal a major corruption scheme during the Lula administration. It started at the post office. Then it spread, and it was seen that it was much bigger, Petrobras too, right? As all the judges involved in the trials and convictions and plea bargains and the return of millions have seen, Roberto Jefferson was the one who started it and he couldn't take it anymore, right? Because it's completely illegal. We all know that, right? A first semester law student knows that, right? A case that doesn't have a public prosecutor's office, a case that involves people who don't have special jurisdiction and, nevertheless, it is processed in the Supreme Court in a case based on an internal regulation that was repealed by the 1988 Constitution, right? A case in which the offended party himself is the one who investigates, denounces, judges, and executes, is totally unacceptable. And yet, we passively accept it and it's still there today, since 2019. Incredible. It will only end in February when the new Senate takes office, because Mr. Rodrigo Pacheco, the president of the Senate, did not let the senators nip the problem in the bud. And there it is. Result. He fired back, they say he threw a grenade and so on.